Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Esse aqui é um vídeo do canal, pessoal. Ele foi postado há 7 meses. A Conspiração do Gênesis 6, Introdução. Eu dei início a esse livro, é um livro controverso, mas é bastante interessante, tá, pessoal? E eu irei dar continuidade a ele, então vocês verifiquem o vídeo A Conspiração de Gênesis 6, Introdução, foi postado há 7 meses. E eu darei continuidade agora. Consequentemente, frequentemente consultaremos Enoque. Suas visões foram registradas em vários evangelhos gnósticos. Ao lado do famoso livro de Enoque descoberto na Etiópia, em 1785, e copiado por um famoso maçom chamado James Bruce. Quando ele se refere aqui a evangelhos gnósticos, pessoal, eu entendo que o autor Gary Wayne, ele classifica como um conteúdo gnóstico ocultista satânico, mas eu discordo. Eu vejo que, na minha interpretação, esse gnosticismo se refere ao que foi ocultado para nós, que os evangelhos, na verdade, apócrifos, eles foram retirados do compêndio da Bíblia Sagrada. Então, é dessa forma que eu analiso e discordo aqui do autor Gary Wayne. Bruce produziu o Codex Brucianus, um dos poucos livros de referência gnósticos até a descoberta de Nag Hammadi. Esse sim, Nag Hammadi é um conteúdo gnóstico no sentido ocultista satânico, tá, pessoal? Eu não recomendo que vocês pesquisem o Nag Hammadi, um conteúdo que diverge da Bíblia Sagrada. Bruce era um descendente direto da famosa figura histórica Robert de Bruce, bem como um descendente de uma obscura ordem de sacerdotes, essa palavra que eu não posso utilizar, da época de Jesus, da época do Messias, os essênios. Os textos de Nag Hammadi foram descobertos no Egito em 1945 CE e datam de 290 a 346 CE. A biblioteca Nag Hammadi foi composta enquanto a Igreja Católica Romana purgava os movimentos gnósticos heréticos. O propósito da biblioteca era passar para gerações futuras conhecimento para libertar os humanos de sua escravidão terrena por meio do culto do conhecimento. Discordo que o conhecimento, nesse sentido que ele está utilizando, retira da escravidão humana. Eu discordo disso. Portanto, o tratado tripartite se refere à uma organização secreta misteriosa que luta contra as forças das trevas da ignorância, enquanto preserva o conhecimento antigo e constrói monumentos impressionantes para representar lugares espirituais, temas que dominam essa composição. Lembre-se sempre de que por trás da porta espessa de aço da história superficial ensinada pela elite educada, dorme uma versão obscura que elucida os eventos enigmáticos da história. Lamentavelmente, há uma segunda história sombria escondida da vista do público, uma saga chocante de sociedades secretas, civilizações perdidas, eventos inexplicáveis e uma mão oculta inexplicada da história. Nisso eu concordo com o Gary Wayne.
Citações não identificadas de figuras famosas da história e da Bíblia, referências de Esdras, Judas, 1 Pedro e 2 Pedro. Sugere que nem toda a literatura enoquiana foi descoberta. Pessoal, eu já fiz um vídeo sobre o livro de Enoque, 1 ou 2 vídeos, não recordo agora, a parte introdutória do livro. Eu recomendo que o livro de Enoque, se vocês puderem ler, ele é muito bom, bastante informativo. Mas o livro de Enoque 2 e 3 eu não recomendo, pessoal. Que aí já tem um conteúdo completamente gnóstico, sim. Tá? Mas o livro de Enoque, o primeiro, se vocês quiserem pesquisar e dar uma lida, ele é muito bom. Há 1 ou 2 vídeos no canal, a parte introdutória do livro de Enoque, que há um link com Gênesis 6 e com Judas também, tá? Tratam as citações nesses 2 livros, que corroboram o que está no livro de Enoque. O catolicismo romano inicialmente atribuiu o livro de Enoque entre os apócrifos do Antigo Testamento e foi excluído mais tarde do cânon oficial da Bíblia, embora seja apreciado como texto sagrado em alguns círculos. Bom, isso é a corrente dele, é o pensamento dele. Para mim, o conteúdo do livro de Enoque corrobora com a Bíblia Sagrada, então é um texto sagrado. Apócrifo refere-se a 14 livros incluídos na Septuaginta, mas excluídos do Antigo Testamento. A Good News Bible descreve os apócrifos como evangelhos de autoridade desconhecida ou duvidosa. Desconhecida, sim, seja retirada da Bíblia Sagrada, mas duvidosa, eu acredito que não, pessoal. Essa é a minha convicção. No entanto, Tertuliano defendeu a autenticidade e o caráter sagrado dos evangelhos enoquianos, enquanto Clemente de Alexandria frequentemente citava diretamente deles. Alguns concluem que a literatura de Enoque fazia parte da hagiografia de 70 rolos referenciada em Esdras, mas não incluída no cânon palestino final. A hagiografia, que significa escritos sagrados, era uma terceira divisão do Antigo Testamento hebraico, chamado os Escritos, mas era tão arbitrária que não foi aceita como apropriada. Isso é a interpretação do autor. Alguns estudiosos acreditam que as escrituras enoquianas são fragmentos de um livro perdido muito anterior, o livro de Noé. Acredita-se ainda que as escrituras enoquianas se baseiam em outros livros perdidos, que originalmente contavam a história do Gênesis, como o livro das Guerras de Arwa, o livro de Jasher, o Toledote de Adão e o Toledote de Noé. Alguns acreditam que Judas se refere ao livro de Enoque quando ele cita a profecia de Enoque. Num dos vídeos que tem no canal, eu mencionei a citação de Judas, pessoal, em relação à profecia de Enoque. Alguém ainda quer saber que percepções os cristãos poderiam tirar do Targum ou dos Pesherim, se fossem empregados como comentários para ajudar a elucidar a Torá, ao lado de outras escrituras não canônicas e apócrifas como o Apocalipse de Baruque, o livro de Jonas, a vida de Adão e a assunção de Moisés, estudado pelos sacerdotes do Segundo Templo, que incluía o contencioso Joséfo. É um tema bastante complexo esse livro. No primeiro vídeo mencionei e reafirmo novamente, é bastante complexo o tema, pessoal. Demanda diversas fontes, ou seja, estão entrelaçados dezenas de temas. Não é um livro fácil de fácil entendimento, interpretação, mas mesmo assim eu quero compartilhar um pouco dele e tentar absorver o que eu acredito que se tenha convergência
com a Bíblia Sagrada. Daí eu continuar o conteúdo desse livro, pessoal. Joséfo, um historiador indispensável, registrou a história judaica para os romanos na época da diáspora e das guerras judaicas para que a história israelita não se perdesse para sempre. Joséfo foi um pacifista judeu reformado do primeiro século, que nasceu na era do nascimento do cristianismo e morreu durante a perseguição da igreja primitiva, após a destruição de Jerusalém. Ele foi testemunha ocular dos tempos do Messias, de Jesus, referindo-se ao Messias 2 vezes em seus escritos, observando que o Messias foi chamado e era o Cristo, cumprindo as palavras dos profetas. Joséfo registrou que Jesus era um homem sábio, se fosse lícito chamá-lo de homem, um professor para as pessoas que aceitam a verdade, aquele que atraiu um grande número de convertidos judeus, e um homem que fez obras maravilhosas, que foi então condenado a morrer na cruz por Pilatos e pelos anciãos judeus. Além disso, a história maçônica, eu vou passar para o outro parágrafo, pessoal, porque aí continua falando de Joséfo, para nós ganharmos tempo. Além disso, a história maçônica é fundamental para esta investigação, especificamente a história primitiva escrita por Albert Mackey, 1807 a 1881, História da Maçonaria. Ele passou o último ano de sua vida como secretário-geral do Conselho Supremo do 33º grau. Mackey era médico, editor, professor, editor e autor. Ele escreveu muitos livros sobre sua ordem obscura. Seus livros são considerados os trabalhos mais autorizados e definitivos sobre a maçonaria. A maçonaria tem suas raízes em informações outrora secretas, consideradas mais antigas que o Novo Testamento. Seus rituais misteriosos contêm referências intrigantes ao enchente, colocando importância inexplicável nas realizações antediluvianas de sua ordem obscura. Consequentemente, a maioria das lendas da arte começa com um descendente obscuro sobre as 7 artes e ciências liberais. A maçonaria, então, está inexplicavelmente conectada a eventos antediluvianos e pós-diluvianos ocultos e importantes. É uma organização construída sobre as fundações das guildas de maçonaria europeias mais antigas, a Irmandade dos Construtores. A maçonaria operativa, desculpa pessoal, aqui eu li sem pontuação, novamente. A maçonaria, então, está inexplicavelmente conectada a eventos antediluvianos e pós-diluvianos ocultos e importantes. É uma organização construída sobre as fundações das guildas de maçonaria europeias mais antigas, a Irmandade dos Construtores, ou seja, essa é a maçonaria construtiva, maçonaria dos construtores. A maçonaria operativa, os maçons modernos se divorciam, essa é a maçonaria operativa. Os maçons modernos se divorciam das tradições operárias e passam a ser conhecidos como maçons especulativos. Ou seja, a Irmandade de Maçonaria, há 2 correntes, a dos construtores e a dos maçons especulativos, pessoal. Com o fechamento do século XVI, um número crescente de aristocracia juntou-se às fraternidades, o que acabou transformando a união das guildas comerciais em uma fraternidade filosófica. Em 1721, a grande loja inglesa criou uma constituição maçônica. Pediu ao Dr. Anderson, um pregador escocês, que examinasse manuscritos antigos para atualizá-los para um manual de instrução. Em 1723, o trabalho publicado de Anderson foi reconhecido como The Ancient Churches e The Book of Constitution e se tornou o documento mais significativo da maçonaria. Ainda é utilizado em todo o mundo hoje. A Constituição de Anderson
então aboliu qualquer referência à Santíssima Trindade. Isso aqui é bem controverso, pessoal. Além disso, exigia uma promessa de devoção de todos os iniciados ao Deus Supremo da maçonaria, o grande arquiteto do universo. É exatamente isso, é verdade. Tudo isso levou a uma réplica. Esse grande arquiteto do universo, pessoal, não é o nosso Criador, não é o nosso Pai. Tudo isso levou a uma réplica muito assustadora da Igreja Romana, resultando em uma bula papal em 1738 d.C., pelo Papa Clemente XII, Clemente XII, excomungando qualquer católico que fosse maçom. Veja só, pessoal. Em 1884 d.C., o Papa Leão XII, Leão XII, rotulou a maçonaria de satânica em seu edital, na sua encíclica Romanum Genus. Em 1917, o Código de Direito Canônico da Igreja Romana declarou a filiação maçônica punível com excomunhão automática. Vejam, pessoal, como foi a história da maçonaria em relação à Igreja Católica. Mas em 1983, a maçonaria havia desaparecido da lista de sociedades secretas proibidas. 1983. No entanto, o Papa Bento XVI declarou que os maçons vivem em estado de pecado grave e estão proibidos de tomar a comunhão. Esse foi, talvez, a principal origem, principal razão que provocou a renúncia do Papa Bento XVI. Esse confronto direto com a maçonaria, pessoal. É simples assim. A maçonaria e o cristianismo não coexistem pastoralmente. E essa realidade é outro tema elementar que domina esse livro. Da série de autores contemporâneos que empregam nesse trabalho, Lawrence Jardineiro se destaca. Gardner foi o último mestre maçom da Grande Loja Unida da Inglaterra por 20 anos. Ele também ocupou uma infinidade de outras posições e títulos distintos. E aqui ele vai destacar vários títulos, tá? Todo esse parágrafo é em relação aos títulos que o Gardner Jardineiro recebeu. Este livro é uma investigação Connect, os pontos de 6 em 1000 anos. Isso aqui a tradução está errada, pessoal. Este livro é uma investigação, conecta os pontos de 6 mil anos e não Connect. Começando com Adam, ou seja, com Adão. Teólogos e acadêmicos modernos examinaram algumas das anomalias cobertas nessa investigação, mas deixaram alguns outros mistérios para a imaginação dos crentes ou os ignoram completamente por causa das implicações extraordinárias que o reconhecimento traria. E aí nós iremos terminar nesse parágrafo, tá, pessoal? Eu não sei se está aparecendo para vocês, para mim, tá? O conteúdo aqui do PDF, ele está num tamanho pequeno, pessoal, por daí a minha dificuldade de leitura, vocês já devem ter percebido. Não sei se na tela para vocês está aparecendo também. O zoom dele aqui, para mim, está pequeno e está dificultando a minha leitura. Eu espero que para vocês ele esteja num tamanho melhor para ler, tá, pessoal? Vamos só a esse último parágrafo. O catolicismo coletou muito desse conhecimento misterioso por quase 2000 anos, armazenando em um depósito protegido dentro dos limites seguros do Vaticano. Muitos acreditam que o Vaticano guarda a maior biblioteca do mundo sobre o ocultismo, uma biblioteca que rivaliza com a da própria maçonaria. Isso é fato, pessoal. Aqui ele está relatando, né, ele está especulando, na verdade, mas isso é fato. É a maior biblioteca sobre o ocultismo do mundo, sem dúvida alguma, é a biblioteca do Vaticano, pessoal.
Essa é a grande verdade. Eu irei parar agora, primeiro para que o vídeo não fique tão longo, já tem 20 minutos de gravação e ficou longo até. E também a dificuldade de leitura que eu estou tendo, infelizmente pelo PDF, que eu não estou conseguindo aumentar o zoom, e eu espero que para vocês não tenha ficado ruim, tá, pessoal? É um livro bastante interessante, controverso e de um grau de complexidade muito grande. Eu tentarei dar continuidade a ele. Eu o considero um livro importante porque ele faz conexões com a história das religiões, com o catolicismo e principalmente com a Bíblia Sagrada e os livros apócrifos. Daí a importância de eu querer compartilhar isso com vocês, para que vocês pesquisem, se tiverem curiosidade, e comecem a ler também um pouco desse livro. Porque há alguns livros, pessoal, de fontes que complementam, convergem com a Bíblia Sagrada. É claro que nem todo o conteúdo dessas fontes converge, uma parte desse conteúdo também diverge da Escritura Sagrada, mas é importante saber, justamente para procurarmos ter um entendimento mínimo de como é a literatura em relação aos temas bíblicos e aos livros apócrifos também, tá, pessoal? Como é tratado isso na história humana. Tá legal, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se nosso Messias, nosso Criador, permitir assim, pessoal. Até mais.